Capítulo 6 das eleições. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e os representantes da nação e província. Artigo 91. Têm voto nestas eleições primárias: 1. Os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos. 2. Os estrangeiros naturalizados. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 1. Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. 2. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem os ofícios públicos. 3. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da casa imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Artigo 93. Os que não podem votar nas assembleias primárias de paróquia não podem ser membros nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional ou local. Artigo 94. Podem ser eleitores e votar na eleição dos deputados, senadores e membros dos conselhos de província todos os que podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se: 1. Os que não tiverem de renda líquida anual 200 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. 2. Os libertos. 3. Os criminosos pronunciados em querela ou devassa. Artigo 95. Todos os que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados deputados. Excetuam-se: 1. Os que não tiverem 400 mil réis de renda líquida na forma dos artigos 92 e 94. 2. Os estrangeiros naturalizados. 3. Os que não professarem a religião do Estado. Artigo 96. Os cidadãos brasileiros em qualquer parte que existam são elegíveis em cada distrito eleitoral para deputados ou senadores, ainda quando aí não sejam nascidos, residentes ou domiciliados. Artigo 97. Uma lei regulamentar marcará o modo prático das eleições e o número dos deputados relativamente à população do Império. Título 5º. Do Imperador. Capítulo 1. Do Poder Moderador.
Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Artigo 100. Os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil e tem o tratamento de Majestade Imperial. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. 1. Nomeando os senadores na forma do artigo 43. 2. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. 3. Sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei. Artigo 62. 4. Aprovando e suspendendo integramente as resoluções dos Conselhos Provinciais. Artigos 86 e 87. 5. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. 6. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. 7. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. 8. Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. 9. Concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade a bem do Estado. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Artigo 102. O imperador é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições: 1. Convocar a nova Assembleia Geral Ordinária no dia 3 de junho do terceiro ano da legislatura existente. 2. Nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos. 3. Nomear magistrados. 4. Prover os mais empregos civis e políticos. 5. Nomear os comandantes da força de terra e mar e removê-los quando assim o pedir o serviço da nação. 6. Nomear embaixadores e mais agentes diplomáticos e comerciais. 7. Dirigir as negociações políticas com as nações estrangeiras. 8. Fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva de subsídio e comércio, levando-os depois de concluídos ao conhecimento da Assembleia Geral, quando o interesse e segurança do Estado o permitirem. Se os tratados concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de território do Império, ou de possessões a que o Império tenha direito,
não serão ratificados sem terem sido aprovados pela Assembleia Geral. 9. Declarar guerra e fazer a paz, participando a Assembleia e as comunicações que forem compatíveis com os interesses e segurança do Estado. 10. Conceder cartas de naturalização na forma da lei. 11. Conceder títulos, honras, ordens militares e distinções em recompensa de serviços feitos ao Estado, dependendo às mercês pecuniárias da aprovação da Assembleia, quando não estiverem já designadas e taxadas por lei. 12. Expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis. 13. Decretar a aplicação dos rendimentos destinados pela Assembleia aos vários ramos da pública administração. 14. Conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas e quaisquer outras constituições eclesiásticas que se não opuserem à Constituição e precedendo a aprovação da Assembleia, se contiver em disposição geral. 15. Prover a tudo que for concernente à segurança interna e externa do Estado, na forma da Constituição. Artigo 103. O imperador, antes de ser aclamado, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade e indivisibilidade do Império, observar e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira e mais leis do Império, e prover ao bem geral do Brasil quanto em mim couber. Artigo 104. O imperador não poderá sair do Império do Brasil sem o consentimento da Assembleia Geral. E, se o fizer, se entenderá que abdicou a coroa.